Médicos incomodados, donos de clínica e de pequenos hospitais revoltados com o poder público municipal. Em meio à pandemia do novo coronavírus, desde o início dessa semana, técnicos da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Curitiba têm confiscado em clínicas e distribuidoras de medicamentos anestésicos adrenalina e propofol. Esses medicamentos estão em falta no mercado diante da demanda gerada pela pandemia da Covid-19. Pacientes em estado grave necessitam desses remédios para serem intubados. A produção do Jornal da Mercosul confirmou que os técnicos da vigilância estiveram em pelo menos 5 clínicas particulares da cidade. Eles chegam e confiscam com base em um decreto que foi assinado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca. A prefeitura da capital confirmou que tem requisitado os medicamentos e em nota disse que, devido à escassez no mercado, o município tem feito a requisição desses produtos. Apesar de confirmar que está recolhendo remédios em clínicas e distribuidoras, a prefeitura diz que tem estoque garantido de remédios para pacientes de Covid-19. A prefeitura diz que tem e confisca o remédio dos outros. Eu tenho, tá? Mas eu estou confiscando dos outros. É uma conversa que não tem qualquer cabimento. É um ato absolutamente autoritário que poderia ser tratado de maneira negociada, de conversar com clínicas, hospitais e médicos e não ser feito na base do autoritarismo, da requisição e, convenhamos, é um confisco de material médico alheio. Nós temos uma fala de uma profissional de saúde que falou conosco. Evidentemente, nós vamos distorcer a voz para que ela não seja identificada. E ela narra como foi o momento e o que aconteceu na clínica. Nós separamos um trechinho, apenas para ilustrar o momento que nós vivemos hoje em Curitiba. Solta aí, Rafael. De que a vigilância acabou de passar lá, confiscou todos os anestésicos, inclusive xilocaína sem vaso, e foram notificados porque estavam em cirurgia, entendeu? Pegaram tudo. Aí, para não ter risco de acontecer isso aqui a gente vai ter que fechar a contragosto, infelizmente, mas eles estão pegando pesado, né? Parece que a gente está vivendo no comunismo, né? Pois é. A clínica se viu forçada a fechar, porque se estivesse aberta, a vigilância sanitária faria o que fez na outra filial, que foi lá e tomou tudo. Confiscou tudo. Com base em um decreto da prefeitura, assinado pelo prefeito da capital, que fala de requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Mas o principal para mim é a forma e da maneira como a prefeitura procede diante desse fato. Primeiro, divorcia o discurso da realidade. O discurso é: nós temos medicamentos. A realidade é: confisca o medicamento do outro. Outra, faz isso tudo sem antes promover qualquer tipo de diálogo, negociação e conversa com médicos e donos de clínicas. Bastava levantar o telefone. Doutor, veja, nós estamos num momento de escassez. Os senhores têm um medicamento tal e tal. Nós podemos requisitá-lo. Nós podemos tomar esse medicamento e deixar no nosso estoque por uma questão de emergência? De uma forma que seja principalmente democrática e que não na tomada da mão grande, baseada em um decreto de um prefeito que sumiu,
Nós completamos hoje 3 semanas que o prefeito de Curitiba não dá um A. Não grava um vídeo, não se manifesta, não concede uma única entrevista coletiva. Enquanto isso, a sua secretária de saúde está largada às feras, lidando com a questão da pandemia sozinha, sem o resguardo do prefeito. E de outro lado, a vigilância sanitária tomando medicamentos, confiscando medicamentos e usando do discurso que ela, a prefeitura, tem, mas está tomando mesmo assim. Curitiba hoje tem um prefeito, eu não gostaria de dizer porque gosto do Greca, mas vou dizer. A prefeitura de Curitiba hoje tem um prefeito que escolheu a omissão. Ele escolheu a omissão. Escolheu ser omisso. E escolheu o silêncio e a omissão pensando na urna. Pensando em não puxar para si o desgaste eleitoral de quem é candidato à reeleição. Infelizmente, o prefeito de Curitiba pôs o seu interesse particular, que é o interesse eleitoral, à frente dos interesses da cidade. E fala aqui um jornalista que tem tremenda admiração pelo prefeito Greca. Mas a admiração que tenho pelo prefeito está abaixo do amor que tenho por essa cidade e pelo interesse público que conduz a minha atividade profissional há 25 anos. O interesse público está acima do interesse pessoal de qualquer pessoa que escolha a vida pública. Nós, jornalistas, escolhemos a vida pública, não no sentido da vida pública política, ideológica, partidária, mas por atuar na comunicação social para todos. E o comportamento do prefeito Greca não está do tamanho de Curitiba. Nós temos hoje um prefeito que escolheu a omissão. Tudo está nas costas da secretária. O prefeito nunca mais apareceu. Nunca mais.